Olá, pessoal. Estamos começando mais uma entrevista da nossa série para a Conferência Seguros na Prática. E hoje a gente está recebendo a Suzana, o Bruno e o Raul. Eles são da TecMeio e do Instituto TecMeio. Eles estão aqui para falar um pouco com a gente sobre o que eles fazem e também o trabalho que é desenvolvido pelo Instituto TecMeio. Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigado, Anderson. Bacana o programa. Eu acho que é uma forma, né, da gente estar em contato com o mercado de seguros e trocando ideias, né, experiências nesse mercado em constantes mudanças. Bom, eu sou a Suzana Paterni, fundadora e sócia do Instituto TecMeio e da TecMeio e do Instituto TecMeio. Eu tenho aqui do meu lado o Raul Gama, o novo vice-presidente da TecMeio e do Instituto TecMeio. E do meu lado esquerdo, o Bruno Giordano, que já está comigo aqui nessa longa jornada, que cuida de toda a parte de tecnologia. Aliás, acho que hoje eu posso dizer que ele faz tudo, né? É muita história aqui dentro. Afinal de contas, há 22 anos é que nós fundamos a TecMeio. A TecMeio é uma empresa de prestação de serviços para o mercado de seguros. Eu acredito que a gente tenha sido o protagonista na terceirização, né, na oferta desses serviços. E um grande diferencial é que nós entramos com inclusão social. Então, tudo aquilo que hoje, vamos dizer, o mundo está falando e está se preocupando, foi uma preocupação nossa, vamos dizer, já há muito tempo. Entendi, Suzana. E conta um pouquinho mais da TecMeio. Que tipo de serviço elas prestam para as seguradoras e também para as corretoras de seguros? Olha, eu gostaria de contar um pouquinho, voltar um pouquinho na história, para todo mundo entender um pouquinho do conhecimento que nós temos aqui dentro do nosso ambiente de trabalho. Eu comecei no mercado de seguros montando o kit pós-venda. Então, é no chão de fábrica mesmo, né? Porque eu não sei se era da sua época, né? Porque você é mais jovem, bem mais jovem. Nós tínhamos um problema bastante grande com relação à montagem dos kits, entrega desses kits com qualidade para os corretores e para os seguradores. Então, várias ocorrências no meio do caminho causavam uma série de retrabalhos e custos adicionais. E, naquele momento, eu acho que ninguém se apercebia dessa esteira e da importância dessa esteira no final do processo, que é a recepção do kit para o cliente, né? Porque nós estamos falando de um seguro onde ele é intangível, né? Ele só se torna tangível na hora que ele recebe aquele documento em mãos. Então, isso era naquela época em que tudo era analógico. Isso então, foi em que ano, Suzana? Foi em 1997. Nós estamos fazendo 23 anos, né, Bruno? 23 anos. Então, eu vi isso como uma oportunidade de estar trabalhando e olhando isso com uma lupa importante no sentido de olhar essa relação jurídica de compra e venda do produto de seguros entre seguradora, corretor e segurados. Então, como é que essa relação jurídica poderia ser perfeita? Ou seja, diante de qualquer problema, a gente poderia identificar onde é que estava o problema. E isso era uma grande dificuldade, porque não existia, os controles eram bastante precários, tá? Então, a montagem dos kits eram feita por terceiros, muitas vezes dentro de franquias de correio, e as franquias de correio não tinham essa especialização. Então, eu resolvi me especializar, eu sou formada em Direito, e eu trouxe para dentro do mercado de seguros, vamos dizer, essa visão de processos muito em função da minha formação. Como é que eu poderia garantir à seguradora, ao corretor e ao segurado uma eficácia nessa atividade? E foi assim que nós começamos. Dali para frente, acabou chamando as propostas, acabou chamando digitação, acabou chamando toda a esteira de seguros, porque não dava para não estar, vamos dizer, a gente não tinha condições de ficar numa atividade específica sem conhecer todas as atividades daquela esteira, que era desde o momento da compra do seguro pelo segurado, através do corretor, até o momento em que a seguradora avaliava aquele risco
e dava um ok para a emissão da pólice. Entendi. Então, esse foi, na verdade, o grande início. Então, a gente foi construindo tijolinho por tijolinho, observando as carências do mercado e, como empreendedores, a gente foi avançando, degrau por degrau, conhecendo, implantando indicadores, metodologias, e foi assim que a gente construiu a Tecmeio. Então, começamos a trabalhar com seguradoras fortemente. Eu tinha um desejo bastante grande de chegar no corretor, porque naquela época a relação era com as seguradoras, e quando nós conquistamos o Finasa, foi o momento em que eu entrei no mercado de corretores, porque aí eram os corretores, eram as filiais, e aí eu tive a oportunidade de me conectar com os corretores. Eu acredito que vocês têm muito a ensinar também sobre processos, operações, não só de seguradoras, mas também de corretores, que é um dos grandes gargalos das corretoras que buscam crescer, não é isso? Com certeza. Então, quando nós entramos no mercado de corretores, o que a gente pôde observar? A gente pôde observar uma grande insegurança com relação ao envio do kit diretamente para o cliente dele, porque aquele cliente era dele, aquele cliente, na verdade, ninguém poderia tocar, ninguém poderia ter conhecimento. Quando eles começaram a perceber que poderia existir, no meio desse processo, alguém confiável que poderia cuidar do cliente dele, entendeu? E que não teria interesse em tirar essa carteira, foi aí que nós começamos a atuar junto aos corretores. E aí nós começamos a enviar os kits diretamente das seguradoras para os corretores e evitando esse gargalo de chegar até o corretor, depois do corretor ir para o segurado, e muitas vezes o carnê já estava vencido, os erros já existiam dentro da pólice, do carnê, e aí para corrigir, aquele custo era muito alto e o tempo gasto era muito grande, e no meio dessa história toda, Anderson, você é muito mais do que eu, sabe que existe um problema grave, que é o sinistro, né? É verdade. Acho que o que a nossa visão era como é que a gente poderia, na verdade, proteger essa relação jurídica, sempre olhando, vamos dizer, cada atividade, controlando atividade por atividade e, principalmente, levando às seguradoras os indicadores e aonde estavam as falhas e corrigindo aquelas falhas. Então, essa construção foi muito a 4 mãos, depois foram a 6 mãos, e depois com toda a nossa equipe. E o Bruno, aqui, né, participou muito dessa construção, da implantação da primeira tecnologia, né? O nosso primeiro sistema era o Sistec, onde a gente sentiu uma necessidade de criar uma proteção, porque, afinal de contas, na hora do problema, sempre o prestador de serviço não é o culpado, né? Vamos dizer, o prestador de serviço é o elo fraco dessa cadeia. Então, a gente foi construindo, obrigado a construir sistemas de proteção para poder falar, olha, aqui nós tivemos uma fragilidade, aqui nós tivemos uma fragilidade, aqui a gente precisa construir uma solução para que a gente possa, na verdade, fazer a gestão à vista. E foi assim que a gente iniciou no trabalho, no mercado de seguros. Eu não vim do mercado de seguros, então pouco conhecia, mas eu tinha uma habilidade que eu descobri, que era processos. E processos é criatividade. Eu acho que criatividade é o que eu mais gosto. E eu consegui enxergar nos processos a criatividade. Então, para mim, estar dentro da área, vamos dizer, de uma seguradora ou de uma corretora, olhando os processos, para mim acho que é uma sensação de felicidade muito grande, é onde eu realmente me realizo. Entendi, Suzana. E eu acredito que ao longo dos anos vocês formaram muita mão de obra, né, para o mercado de seguro. Passaram muita gente, eu acho que pela Tecmeio, e essas pessoas estão aí no mercado de segurador. E conta um pouquinho que história foi essa aí, de que no início era um pouco de raiva, né, de perder mão de obra ou colaborador ali que você formou, tudo mais para as seguradoras, ou perder para o mercado, e depois isso se transformar num grande motivador para vocês criarem o Instituto. Eu acho que vamos começar pela palavra raiva, né?
Eu acho que talvez no início a gente poderia até denominar raiva, mas eu acho que era mais ciúmes, né? Porque eu falei para você que eu comecei com inclusão social. Então eu decidi montar a empresa não com pessoas do mercado de seguros que tivessem qualquer conhecimento, porque eu já sabia como é que a coisa funcionava, mas eu resolvi fazer inclusão social. Então, a totalidade dos jovens que aqui entraram no início desde a fundação da Tecmeio, foram pessoas que vieram das comunidades, principalmente da comunidade de Paraisópolis. Existia aqui, na época, uma entidade social mantida por empresários, mantida por famílias aqui de São Paulo, chamada Obra do Berço, em que eles chamavam esses jovens, selecionavam esses jovens e ficavam com esses jovens durante 7 meses preparando eles para o primeiro emprego. E eu fui uma grande parceira. Naquela época não existia aprendizagem, não existia cotas, tá? Existia apenas, vamos dizer, algumas almas boas que se preocupavam já com a questão dos menos favorecidos. Então, eu fiz uma parceria com a Obra do Berço e uma grande parte, eu posso dizer para você que 90% da minha mão de obra, ela veio da Obra do Berço, ela foi treinada aqui na Tecmeio, assim como eu estou falando para você, né, que a gente caminhava passo a passo, em cada passo a passo, esses jovens eram chamados, eram treinados, a cada erro, todos eram chamados. Então, era uma relação muito próxima com eles, no sentido não de olhar a tarefa, mas de olhar o macro processo. Só para te dizer que na questão, por exemplo, do CEP, eles conheciam o CEP de cor. Então, toda vez que chegava um CEP errado, eles já jogavam numa esteira de ocorrências. Ela não seguia em frente, ela já ia para uma esteira onde os problemas eram resolvidos. Então, a gente evitava esse desperdício de ir pelo correio, pagar o correio, depois gerar uma segunda via, depois chegar a primeira via, a segunda via no cliente. Isso causava um estresse bastante grande e um desconforto na ponta. Então, tudo isso, os jovens conheciam, eram verdadeiros experts aqui. Nós chegamos a formar centenas deles, todos eles saíram do estágio e se tornaram CLTs. Nós demos universidade para muitos deles, todos eles se formaram. E aí o mercado, não capacitando, percebendo essa qualificação dos jovens, aí eles começaram a ficar de olho nos nossos jovens. E a gente começou a perder esses jovens. Então, foi aí que nós começamos a pensar na questão educacional, né? Nós percebíamos que dentro do nosso DNA, dentro da nossa proposta de prestação de serviços, existia a educação como algo que estava dentro do nosso dia a dia, né? A gente não conseguia, vamos dizer, trabalhar sem capacitar o jovem nas atividades que ele exercia no dia a dia. Entendi, Suzana. E hoje a gente tem, pelo que ele já conhece, né, do Instituto Tecmeio, a gente existem duas frentes, né, com jovens e também com refugiados. Conta um pouquinho de como é que está hoje, né, cada uma dessas duas frentes que vocês têm desenvolvido. Olha, o Instituto Tecmeio, ele foi fundado muito em função dessa perda de colaboradores, tá? E eu tinha que fazer as entregas, eu tinha que cumprir SLA. Se você sabe que preparar um jovem, preparar uma pessoa para o mercado de seguros em qualquer um dos ramos, a gente não leva menos do que 1 ano, 2 anos. Né? Nós estamos falando já, nesse momento eu já estava entrando na área técnica, então a qualificação era bem diferente. Então, nesse momento, nós resolvemos repensar o que a gente poderia fazer para contingenciar essas perdas. E foi aí que, há 7 anos atrás, nós decidimos aqui fundar o Instituto Tecmeio. E o Instituto Tecmeio, no primeiro momento, ele seria um site de contingência para a Tecmeio. Ele não seria, na verdade, um centro de capacitação para o mercado de seguros. Mas aí nós começamos, né? Isso foi investimento próprio, tá? Nós estudamos a universidade corporativa, estudamos outras possibilidades, mas chegamos à conclusão
de que naquele momento, em função, vamos dizer, que já tinha entrado a lei da aprendizagem, já tinha entrado a lei das cotas, que a gente poderia fazer um trabalho para o mercado de seguros no sentido de não permitir a entrada dos jovens no mercado de seguros, porque por ser um mercado com atividades bastante complexas, de um jovem sem conhecimento algum, porque qualquer erro poderia causar, vamos dizer, um problema sério no mercado de seguros. Então, o propósito do Instituto Tecmeio é capacitar os jovens antes de ele entrar como aprendiz ou como estagiário no mercado de seguros. Então, aí eu tenho, como resultado, eu tenho um jovem que já entra rodando dentro da seguradora ou dentro da corretora, e você tem uma questão de minimizar custos, porque eu acabo fazendo o papel do RH, eu acabo atuando, vamos dizer, junto ao gestor, e o gestor não precisa ensinar para ele o que é prêmio, o que é sinistro, o que é beneficiário, o que é, enfim, toda essa terminologia, vamos dizer, segurança, ele sai daqui, vamos dizer, bastante empoderado. Então, eu vejo isso um grande ganho, tanto para o corretor quanto para o segurado, um jovem entrar no mercado, não simplesmente saindo de uma comunidade ou saindo, vamos dizer, de uma situação de vulnerabilidade, onde a gente não tem o mínimo conhecimento do perfil desse jovem, né, daquilo que ele gosta de fazer, e colocar ele em qualquer lugar de uma seguradora, porque se qualquer lugar de uma seguradora, nós estamos falando de risco. É verdade, é verdade. E conta pra gente dos projetos que têm sido desenvolvidos atualmente no Instituto. Olha, em 2017, você estava falando dos refugiados, né? Em 2017, nós fomos convidados pela ONU, pela BBMAFRE, pelo PAR, enfim, foram empresas internacionais e mais a MAFRE, as Mulheres do Brasil. Eles fizeram um programa de jovens refugiados, aprendizes aqui no Brasil, e nós fomos selecionados como a empresa que operacionalizaria isso no mercado. Então, assim, foi uma experiência muito grande, porque foi o primeiro encontro nosso com os refugiados. E esse é um assunto, Anderson, que acho que poderia levar horas e horas, porque nós tivemos aqui 30 jovens a maioria da África, né, do Congo, Angola, tivemos também da Serra Leoa, da Síria, e foi uma experiência muito grande no sentido de trazer para dentro da empresa uma cultura diferente da nossa, pessoas que não falavam a nossa língua, pessoas que não conheciam absolutamente da cultura brasileira, e o grande lance disso foi a convivência junto com os jovens brasileiros, num mundo corporativo, porque acho que eu acabei não dizendo para você, mas a capacitação dos jovens ela é feita dentro do mundo corporativo, ela é feita no chão de fábrica da Tecmeio. Então, esses jovens, eles entram como se fossem um funcionário de uma seguradora, de uma corretora, de uma empresa de prestação de serviço, ele entra com um crachá, ele almoça no nosso restaurante, ele utiliza as nossas instalações, ele cruza aqui com a diretoria, ele cruza com a presidência, ora o diretor está fazendo uma palestra, ora o diretor está ajustando algum tipo de comportamento inadequado no corredor. Então, assim, ele tem a oportunidade de conviver no mundo corporativo e isso abre a cabeça dele, porque ele nunca imaginou que o mundo corporativo não é um bicho de 7 cabeças, que ele pode, na verdade, ele não é um ser diferente, né? Ele não é um ET e que nós também não somos ETs, nós somos todos seres humanos, né? Então, aqui é tudo junto e misturado. Esse é o grande diferencial da capacitação do Instituto Tecmeio aqui no chão de fábrica. Então, essa experiência com os refugiados foi uma experiência bastante positiva. Passamos por momentos de bastante descobertas, né? Muitas descobertas, mas o resultado foi que de 30 jovens refugiados, nós tivemos 26 que terminaram o curso e 24 estão hoje em grandes seguradoras e a maioria deles já é CLT. Então, eles foram retidos no mercado de seguros e eu tenho uma procura muito grande por esses jovens.
Esse projeto com a ONU, ele se encerrou, mas eu continuei no programa Amigo do Seguro, inserindo refugiados em todas as turmas. Então, hoje nós temos uma experiência talvez única no mercado de seguros, de cuidar de refugiados, e no total hoje nós temos 30, quase 40 refugiados aqui sob os nossos cuidados. E aproveitando, Suzana, você falou de alguns números. Imagino que ao longo desses anos aí a gente tem tem muitas coisas, né, que vocês podem falar. Tem alguns números que você pode falar do Instituto? Quantos jovens já passaram? Quantos estão empregados ao longo desses anos, hein? Eu posso falar para você que a gente tem quase 900, nós devemos chegar na casa de 900 jovens hoje capacitados, tá? Desses 900 jovens, nós temos 70% de jovens empregados, ou seja, eles vão para o primeiro emprego, e nós temos hoje 35% desses jovens retidos no mercado de seguro. É um número bastante alto, isso comparado com qualquer instituição, tá? Um impacto que acaba, vamos dizer, gerando é a retenção desse jovem no ensino médio. Quando ele chega aqui, ele está, vamos dizer, quase que desistindo do ensino médio, em função de todos os problemas que hoje nós conhecemos, mas aqui, vamos dizer, com o modelo de educação, com o acolhimento, com a forma como a gente passa esses conteúdos, ele acaba vendo que o estudo é uma coisa gostosa, né? O estudo é uma coisa importante para a vida dele, e isso faz com que ele repense essa desistência no ensino médio. Muito pelo contrário, muitos deles, eles terminam o ensino médio e já estão na universidade. E, muitas vezes, patrocinada por um dos nossos clientes aqui, que contratam esses aprendizes e esses estagiários. Então, hoje, com esses programas, o que a gente está percebendo é um movimento do mercado, tanto de seguradoras quanto de corretoras, a olhar essa inclusão social, não mais a cota, mas a inclusão social a médio e longo prazo, desde o momento de investir na capacitação, passar pela aprendizagem e pelo estagiário, onde a gente entrega para a sociedade um jovem já, vamos dizer, com a universidade praticamente finalizada. Entendi, Suzana. E falando um pouquinho da minha experiência própria, eu posso dizer que eu sou fruto de um trabalho de uma ONG que capacitava jovens para o mercado de trabalho. Não especificamente para o mercado segurador, mas para o mercado de trabalho. Lá, quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu fiz um curso e minha primeira oportunidade de emprego foi através dessa ONG, e após ter feito um curso de capacitação profissional, onde era justamente como você falou, desmistificado esse mundo corporativo e apresentado ali na prática como funcionavam algumas coisas, e a partir dali eu digo sempre assim, quando eu conto um pouco da minha história, falo, olha, hoje eu só trabalho no mercado de seguros porque um dia eu fui encaminhado lá no primeiro emprego, no primeiro estágio, na primeira experiência profissional, através desse curso. Então, por experiência própria, eu digo que tem realmente muda a vida de muitas pessoas. E assim, eu acredito que você tem muitas histórias aí para contar aqui, assim, de pessoas que passaram pelos cursos, pelo Instituto Tecmeio e mudaram de vida e tiveram ali a sua realidade transformada. Conta algumas aí, você se lembra. Olha, eu tenho aqui aquilo que você falou, né? São centenas e centenas de jovens hoje. Alguns já não estão mais na Tecmeio, mas estão no mercado de seguro. Muitos na Zurich, na Mafre, na IG, na QBE. Acho que não tem nem QBE mais hoje, né? Existe, né? QBE ou não? Enfim, essas pessoas, elas sempre estão em contato comigo, agradecendo, e eu acompanho a carreira de muitas delas. Eu acho que uma história que eu posso contar para você, que eu acho interessante, e que eu vivencio porque ela está aqui dentro da Tecmeio, né? É a contratação de uma pessoa, vamos dizer, bastante jovem. Essa pessoa acabou, vamos dizer, casando, tendo filhos, e hoje o filho desse jovem que eu contratei já está comigo como jovem aprendiz. Essa é uma história que a gente mostra como as famílias estão sendo empoderadas, né? Então, essa é uma história bastante... para mim, é uma história que mexe quando eu encontro com essa jovem, porque, inclusive, ela fazia parte
do coral da Tecmail, né? A mãe fazia parte do coral da Tecmail e a criança, quando tinha 5 anos, ela se apresentou aqui comigo num festival de final de ano, onde a gente fazia, vamos dizer, uma apresentação musical. Então, os filhos dos funcionários, eles cantavam aqui, vamos dizer, a gente treinava com o maestro, então a gente fazia essa apresentação. Então, essa jovem hoje de 5 anos, hoje, ela está na nossa área de recursos humanos. Eu tenho outras histórias, assim, eu tenho pessoas hoje que estão trabalhando em outras seguradoras e que também construíram, como dizer, suas vidas, compraram casas, já tem o seu carro, já tem os seus filhos estudando e se formando. Eu tenho um caso aqui na Tecmail também de um primeiro funcionário nosso que continua aqui, então nós estamos falando de 22 anos, ela tem um filho que faz parte do time brasileiro de handball. Então, você vê o que a gente, na verdade, indiretamente acaba afetando, vamos dizer, essas famílias. Então, assim, são inúmeros cases que eu acho que a gente precisava tirar mais um dia para falar sobre isso. E eu acho que isso está intrínseco no meu trabalho e eu acho que a gente, como back-office, né, Anderson, a gente gosta de fazer. As histórias, elas estão por detrás, mas não é por aí que a gente eu acho que, como é que eu posso falar? Não é por aí que não é por aí o meu prazer é o fazer, entendeu? Quando eu olho para trás, eu já fiz, então é uma coisa que faz parte do passado. Eu quero mais olhar para o futuro, para aqueles que eu tenho condições de fazer e que a gente encontra dificuldades, vamos dizer, nesse fazer, né? Em função de tudo isso que a gente está vendo no país, desses milhares e milhares de jovens hoje desempregados e à mercê de situações bastante vulneráveis. A gente está falando com corretores de todo o Brasil, né, e muitos profissionais também de seguradoras. Como é que você vê a importância de trabalho voluntário e também de inclusão de mão de obra que vem de projetos sociais, por exemplo, em corretoras? Qual a importância disso e como você enxerga isso? Olha, primeiro, né, aquilo que eu falei para você, eu acho que você ter um jovem, dar oportunidade para um jovem, principalmente um jovem capacitado, ele vai te ajudar nas tarefas diárias. E a gente sabe que hoje todos os corretores, assim como nós, prestadores de serviços, cada vez mais estão despejando em cima de nós outras atividades. Então, nós somos aqui multifunções, né? Então, as seguradoras cada vez mais estão jogando para os corretores atividades. Como é que ele faz? Como é que ele venda? Como é que ele cuida do back-office? Como é que ele cuida do cliente? Como é que ele... Enfim, o dia a dia dele é bem complicado, né? Então, eu acho que um jovem contratado do Instituto Tecmail vai fazer toda uma diferença nesse dia a dia. Ele vai, vamos dizer, entrar dentro de uma corretora já conhecendo muitas das atividades, inclusive o sistema call, que é um sistema de corretor, né, online, onde você faz a cotação, ele é treinado aqui no sistema call. Então, ele sai da aula prática, ele vai para o sistema operacional call, então ele tem todas as habilidades para poder fazer uma cotação, para poder fazer, eventualmente, uma emissão. Então, ele já ajuda um corretor em atividades que não são apenas atividades de ficar atendendo o telefone, não são atividades de escritório, não são atividades de office boy. Eu não sei nem se existe ainda mais essa palavra, mas ele pode, na verdade, já estar na linha de frente ajudando esse corretor. Então, por um preço muito baixo, então ele pode entrar, vamos dizer, como estagiário, ele pode entrar como aprendiz, ou ele pode entrar como aprendiz, depois ele caminha para o estagiário. Então, o importante, eu acho que é esse vínculo do mercado de seguros, seja corretor, seja seguradora, na inclusão social de pessoas, porque no fundo, eu acho que no futuro, as marcas, elas estarão vinculadas a projetos sociais. Isso vai ser, na verdade, o alavancador da fidelização do consumidor final.
Entendi, Suzana. E caminhando para o final, queria deixar aqui o nosso agradecimento por ter topado, participado aqui com a gente. Eu gostaria de agradecer, né, pela oportunidade aqui de estar falando sobre o nosso trabalho, né, e fiquei também contente de saber que você, né, como jovem aprendiz, né, como primeiro emprego, consegue captar bem tudo aquilo que a gente representa nesse mercado. E as pessoas que estão nos ouvindo, eu gostaria que viessem, né, experimentar o nosso produto, porque realmente ele faz toda uma diferença no mercado e essa corrente do bem, ela pode fazer com que o mercado de seguros ele possa ser visto de uma forma completamente diferente do que é hoje. Entendi. Pessoal, obrigado. E para quem está assistindo, até a próxima. Obrigada.